Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal do Entendimento da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, o meu canal é o canal do Entendimento da Palavra de Deus. O meu canal é Ricardo Marcondes 1979. Sejam todos bem-vindos ao meu canal aí. O tema bíblico de hoje, meus amados irmãos e irmãs, é sobre cura, né? Vamos entender um pouquinho a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aí à palavra de Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, e o versículo é 26. Vamos entender o que a palavra de Deus nos mostra, né? Vamos lá, Êxodo 15, versículo 26. E disse, se você obedecer à voz de Deus, né, fazendo o que é correto aos olhos dele, e se der atenção aos seus mandamentos, e guardai seus decretos, não mandarei sobre você nenhuma das doenças que mandei sobre os egípcios, pois eu sou o seu Senhor, aquele que o cura. Amém, meus amados irmãos? Sejam todos bem-vindos ao canal do Entendimento, né? A palavra do tema bíblico de hoje é sobre cura, né? Vamos entender um pouco sobre a palavra do nosso Senhor Jesus, né? Fiz uns resumos bíblicos aqui para você poder entender sobre cura, né? Bem-vindo ao canal Ricardo Marcondes 1979, canal do Entendimento da Palavra de Deus. Então vamos lá. Tema bíblico de hoje sobre cura. É o Senhor, né, que cura, né, que sara. É Ele que é o médico dos médicos, né? Não há nenhuma doença que não possa ser curada através, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. A cura divina é revelada com um ato soberano da graça e do poder de Deus para manifestar o seu reino no mundo. A palavra, né, de Deus aborda aí a cura em três níveis aí integrados, né, indo até a raiz interna para a manifestação externa. Cura espiritual é a raiz, é considerada aí a restauração mais importante, né? É o perdão dos pecados, reconciliação aí, né? Reconciliação, né, do ser humano com Deus por meio dos sacrifícios de Jesus na cruz, né? Então, quer dizer, a cura espiritual é a raiz, é considerada aí, né, a restauração mais importante, né, que é o perdão dos pecados, né? Importante o perdão dos pecados. E a reconciliação do ser humano com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, né? Na cruz. Eu fiz aí uns estudos, meus amados irmãos, para você possa entender o tema bíblico de hoje, né? Os principais pontos aí sobre a cura, né? A cura física também é do corpo, né? A restauração é milagrosa, a saúde do corpo humano, que é uma cura aí eterna e é um sinal de compaixão de Deus sobre as nossas vidas, né? A compaixão de Deus curar você, deixar você curado eternamente, aí a compaixão dele, né, sobre as nossas vidas. O ponto bíblico sobre a cura é Deus é tão maravilhoso na vida do ser humano que ele não cura, né, as pessoas apenas para livrar do sofrimento físico, do sofrimento humano. Ele não cura apenas só para livrar, né? Deus é tão maravilhoso na vida do ser humano que ele não cura as pessoas apenas para livrar do sofrimento físico, mas pela objeção espiritual profunda, né? É muito além, né? É mais profunda a objeção espiritual, porque Deus tem na nossa vida, né? Ele não cura só para aliviar o seu sofrimento, a sua dor no momento, mas é uma objeção espiritual profunda, revelando a glória de Deus aí, né? É manifestar aí da forma visível o poder manifestar aí o poder manifestar da forma visível o poder do Criador aí sobre as leis da natureza e as limitações humanas, né?
autentificando a mensagem e servir como autoridade, né, que valida a pregação do Evangelho e atraindo as pessoas aí sobre a fé, né, através da fé. Né, que a pessoa tendo fé é curada, né? Esse é só o ponto. Sem fé não tem como ser curado, né, meus amados irmãos? Então quer dizer que ao anunciar o reino é mostrar aí o reino celestial de Deus e o sofrimento e a morte não tem a última palavra, né? Os pontos principais bíblicos é gerar serviço aí, a reintegração às pessoas curadas, né? A reintegração das pessoas curadas, né, e reservadas aí na comunidade, capacitado a servir o seu próximo, né? Superando sim a exclusão social gerada pela doença, como na época ocorria, né, sobre os leprosos e os paralíticos, né? Então quer dizer que na época os paralíticos e leprosos ali tinha uma inclusão social na época, né? As pessoas tinham separação para poder cuidar daquelas pessoas com problemas leprosos, paralíticos, né? A fé é o canal primordial para ser curado tanto físico como espiritualmente. Então quer dizer que a fé, sem fé, você não é curado. Se você não tiver fé no nosso Senhor Jesus Cristo e não colocar dúvida para você receber a cura divina do Senhor, né? A cura divina do Senhor, você está com uma doença, você está com um problema tão complicado que aos seus olhos acha que você não vai ser curado. Aos olhos das pessoas, fala que não tem solução. Mas quem é o médico maior dos médicos? É Jesus, né? Ele pode te curar. Ele pode te libertar desse mal, dessa doença, né? Então Deus cura segundo a sua perfeita vontade, né? Estar doente não significa necessariamente a falta da sua fé ou a punição, né, maior pelos pecados individuais seus. Quer dizer, você estando doente não é uma punição de Deus sobre a sua vida, né? Você estando doente, você ficou doente, não é uma punição de Deus sobre a sua vida, né? Também não significa também a sua falta necessária, a sua falta de fé com Deus, né? Pelos seus pecados aí que você cometeu, não é uma punição, tá bom, meus amados irmãos? Então que fique claro, quando você fica doente, não é uma punição, né? Pelos pecados seus mais individuais, né? A cura, né? Deus cura segundo a perfeita vontade. Estar doente não significa, né, necessariamente a falta da sua fé. Então, quer dizer, tem muita diferença, né? A pessoa ficar doente e o poder de ficar curado, né, vem o quê? Vem através da fé. Porque o Senhor tem vários versículos bíblicos que provam, né, como o Senhor age através da sua fé. Vamos entender aqui. O livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, no capítulo 15, né, o versículo é 26, está deixando claro, ó, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus, né? Olha lá, se vocês, Êxodo capítulo 15, versículo 16, né? Êxodo 15, versículo 26, né? Então vamos lá. Se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus, né? Se você der atenção ao Senhor seu Deus, e fizerem o que ele aprova, né? Que perante aos olhos deles ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos. O que é os mandamentos? Se você der ouvido à palavra, né? Se você procurar ao Senhor através do que? Através das escrituras sagradas. Se você dedicar o amor nas escrituras, na palavra de Deus, que é importante, né? Tanto na minha vida, como também nas suas vidas, né, meus amados irmãos? Então, a palavra nos deixa claro, ó, Êxodo capítulo 15, o versículo é 26, dizendo-lhes, se vocês derem atenção o quê? Ao Senhor, o seu Deus. Como que dá atenção ao Senhor? Como que conhecem a Deus? De onde você pode conhecer a Deus? Através da palavra.
através das escrituras sagradas. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, lá no livro de João 5,39, como eu falo em vários vídeos meus, que ele disse claramente, né? João 5,39 está escrito: examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testifico. Então, quer dizer, Êxodo capítulo 15, versículo 26, está escrito: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus e fizerem o que ele aprova, né, aos olhos de Deus ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, né, e obedecerem todos os seus decretos, não trareis sobre vós, né, nenhuma das doenças, né, que eu trouxe, né, sobre os egípcios, né, pois sou o Senhor que os cura. Quer dizer, olha para você ver, né, Faraó ele teve, né, lá os egípcios teve vários tipos de doença lá. Momento crítico, né, no Egito. Quer dizer, ele está dizendo ali que se você obedecer, se você ouvir a palavra, aceitar o que é do alto, nenhuma, né? Olha lá, e obedecer, né? A importância da obediência da palavra de Deus, né? Não passa só a examinar, tem que obedecer, porque a fé sem obras, ela é morta, está escrito na palavra de Deus. Então não adianta você conhecer a Bíblia de cabo a rabo se você não a pratica pela prática humana. Levar o amor para as pessoas de Jesus Cristo, levar o amor de Jesus Cristo para as pessoas, né? Você tem que levar o amor de Jesus Cristo para as pessoas. Desculpa. Você tem que levar o amor de Jesus Cristo para as pessoas, né? Mas você também precisa, na prática, ter o amor ao seu próximo também, né? Na prática. Quando você vê seu irmão, uma irmã, né, com dificuldade, a Bíblia relata lá em 1 João 3,17, está escrito, né, se você vê um irmão com dificuldade, passando uma necessidade, e a Bíblia fala, se você tem recursos materiais, né, recursos financeiros, para poder ajudar aquela alma e não ajuda em vida, né, a Bíblia deixa claramente que como pode permanecer o amor de Deus em vós. Então, quer dizer, não basta você examinar as Escrituras e não ter prática. Por isso que a palavra diz lá em Êxodo 15, versículo 26, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, o que ele aprova? Aos olhos dele, ele tem que aprovar. Você não só examinar a Escritura, obedecer a Escritura, mas praticá-la também na vida alheia. Ele aprova. E terem ouvido os seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre a vida dos egípcios, né? Pois sou o Senhor que os cura. Então, quer dizer, a importância de você ter obediência na palavra, é importante você conhecer as coisas do alto, para que você seja curado, para que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa fortalecida no poder do Espírito Santo de Deus, para você que possa, né, entender que a cura vem do alto, não vem de vós, né? A doença é triste, né? Ninguém quer ficar doente. A doença é lamentável, né? Aos olhos humanos. Você vê uma pessoa doente, você vê a tristeza daquela pessoa sofrendo. E você olha para ela, né? Você tem que orar, tem que pedir para Deus ter misericórdia para abençoar aquela alma e fazer o livramento. Porque a Bíblia fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Orar um pelos outros. Tem que orar para aquela pessoa que está doente. A importância da oração de um justo tem muitos em seus efeitos, né, meus amados irmãos e irmãs? Então, não basta somente você examinar as Escrituras.
É claro que a importância de examinar a Escritura, o autoconhecimento de Deus sobre a sua vida, ela é clara, ela é objetiva, ela tem um fundamento, né, uma explicação pelo teu autoconhecimento bíblico. Porque Deus não te dá apenas o conhecimento, né, a capacidade de você entender as coisas do alto. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele não só dá essa maravilha do conhecimento para você, mas ele quer que você o pratique na vida alheia, que você tenha compaixão, né? Aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está no leito de uma cama, entre a vida e a morte, está em aparelhos, né? Está aí nos hospitais. Quantas pessoas estão nos hospitais nesse exato momento, no leito de uma cama, né? Onde a família, o médico já decretou, né, que não há mais solução a não ser esperar a morte daquela pessoa. E aos ouvidos da família, é triste, é inaceitável, é inconformável de ver aos próprios olhos humanos, sabendo que um ente querido ali está no leito de uma cama, né, estado de coma, ou um câncer, né, uma doença aí maligna. E aos olhos humanos, né, igual o médico disse à família, que não há mais solução, a não ser esperar a morte. Ele não está vivendo, ele está vegetando, né? Quer dizer, todas essas palavras que o médico fala perante a família é triste para quem ouve, é triste aos olhos de quem vê a situação, mas se a pessoa tem conhecimento bíblico, se a pessoa deixa de olhar, conforme eu disse naquele vídeo, para frente, para trás, do lado direito, do lado esquerdo, olhar ao redor da terra, as coisas somente terrestres, e começa a olhar para o céu, aonde que está esse céu maravilhoso, né, que Deus dá todo santo dia, esse céu que não tem limites. Se você olhar para o alto, a Bíblia fala, né, Salmo 121, né, levantei meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E fala que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quer dizer, se você deixa de olhar as circunstâncias ao seu redor, se você deixa de olhar ali o problema gravíssimo, a qual, aos olhos humanos, não há solução, porque o médico já decretou. A família falou, sinto muito, mas não tem mais o que fazer com ele. Ele está aí vegetando, não tem mais condição. O fato é ele estar em aparelhos, esperar a morte, né? Mas, quando a pessoa deixa de olhar para a circunstância, quando as pessoas deixam de crer no homem da terra, porque o homem é falho, apesar de instruído por Deus, a sabedoria que Deus deu, o conhecimento que Deus deu para ele, no ato dele exercer a função como médico, isso não quer dizer que ele é o médico dos médicos. Quando a pessoa deixa de olhar o problema, deixa de olhar as circunstâncias que a vida lhe impõe, que é triste, é lamentável de ouvir, é duro, é dureza de ouvir, né? Ninguém quer estar nessa situação, ninguém gosta de ficar nessa situação. Uma situação desconfortável, não só para quem está entre aparelhos, entre a vida e a morte, mas os seus familiares, né? Que vendo aquela pessoa sofrendo dia após dia.
de mãos atadas às vezes, porque por falta de conhecimento bíblico, por falta, né, de olhar não só a circunstância, o problema, mas eu deixar de olhar isso e olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Quando a pessoa tem conhecimento bíblico, por isso que é a importância ter o conhecimento, por isso que é a importância você colocar suas mãos, né? Colocar suas mãos aí no chão, com seus joelhos, o seu rosto ao pó da terra, se humilhar na presença de Deus. Quando você se humilha na presença de Deus, você confessa os seus problemas, você confessa as suas dificuldades, confessa as suas doenças, você confessa o ato com Deus e não coloque dúvida, porque o que há separação entre a bênção chegar, né? A bênção da mão de Deus, mão poderosa de Deus chegar sobre a sua vida, é a dúvida, é o medo, né? Por isso que às vezes a pessoa não recebe a bênção, não recebe por falta de conhecimento bíblico, por falta aí de conhecimento da palavra de Deus, né? Quando ele vê os problemas, ele vê que a circunstância é maior, né, da terra que ele vê, os problemas alheios dificulta, às vezes cega a visão dele, para que ele não consegue enxergar as coisas do alto. Mas quando ele tem o conhecimento, quando ele busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, quando ele se humilha na presença de Deus, quando ele coloca o seu rosto em pó da terra, clama a todo momento ao Senhor, a Bíblia fala claramente. Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. Está sempre estendida. E nem seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir as suas orações. Então, todo as suas lágrimas, toda a sua dor, o seu confessar com Deus, Ele está te ouvindo. E a palavra nos garante que a mão dele não está encolhida, está estendida. O que você não pode fazer é deixar de persistir nas orações, é persistir, né, humilhando na presença de Deus. Ah, mas Deus não me ouve, não importa. Continue. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo, dobrando seu joelho ao chão, falando com Deus todo dia, em oração, buscando a Deus em todo momento. Por quê? A persistência maior, Deus está te vendo. E a bênção chegará a todo momento, a todo vapor sobre a sua vida. Não coloque dúvida em seus pensamentos, que é tudo que Satanás quer. É colocar dúvidas nos pensamentos alheios. É fazer que você duvide do poder de Deus. É fazer que você duvide da manifestação da unção poderosa de Deus sobre a sua vida, para que Ele possa te curar, te libertar, te fortalecer, né? Livrar você do sofrimento que você está passando, das dores que você está passando, ou do seu ente querido que está entre a vida e a morte. Mas para isso você precisa, né, ter o conhecimento bíblico, porque às vezes, por falta de conhecimento da palavra de Deus, você confia no homem, que é um erro. Em Jeremias, capítulo 17, se não fala em minha memória 5, fala o que lá? Jeremias 17, versículo 5, está escrito: maldito é o homem que
confia no homem e faz o seu braço, a sua carne, e afasta o seu coração do Senhor. Quer dizer, você deixa de confiar no Deus Altíssimo, poderoso, que tem o poder para te curar, e confia no homem, na palavra do homem. E o homem, a palavra do homem é falha. Por quê? Porque o homem não tem poder de cura, igual Deus tem. Por quê? O médico, ele dá a palavra. Não tem mais solução para esse filho seu, está em estado, está vegetando. Para ele, a única solução é esperar a morte. Ele decreta isso na sua vida. E se você colocar isso em mente e aceitar isso para a sua vida, é a mesma coisa se você estivesse duvidando do poder de Deus. É a mesma coisa que você estivesse acreditando só no homem da terra e não em Deus. E a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem e faz a sua carne o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Quer dizer, afasta o seu pensamento de Deus. É tudo que o inimigo quer. É que você não conheça as coisas do alto. Porque quando você conhece as coisas do alto, você deixa de acreditar na palavra que o homem fala na terra. O homem humano tem falhas. O homem, ele decreta, por mais conhecimento físico que ele tem como médico, mas quem dá a cura final é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo também. Quando você deposita sua confiança e acredita que o médico falou é real, e você deixa de aceitar o que é a palavra final, que é Deus, sobre a sua vida, você, eternamente, você nunca vai entender o poder de Deus sobre a sua vida. É por isso que a bênção não chega. É por isso que a vitória não chega. É por isso que está escrito em Isaías 59, versículo 2, né? O que faz separação entre Deus e o homem é a iniquidade, é o medo, é a insegurança, né? A falta de fé, né? O fortalecimento da sua fé, a perseverança ali. Porque no primeiro livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, a Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos nenhum, né? Ela não poderia, naquela época, não ter filhos era uma vergonha, né? E Penina perturbava ela dia após dia. Perturbava ela dia após dia, perturbando a vida dela, tirando a paz dela. E o que ela fazia? Ela se irritava, ela murmurava, né? Ela falava com Deus, mas murmurava. Ela não depositava a sua fé totalmente, né? Ela não concentrava a sua fé totalmente em Deus, né? Mas, pela persistência de a palavra diz, pela persistência de Ana, ela não desanimou, ela todo dia ela chorava, ela clamava o Senhor, ela chorava, ela implorava. Ela dizia, Senhor, abençoa, né? Quero ter um filho. Quer dizer, o filho que eu tiver, eu te dou. Né? Olha para você ver. Nem para ela queria ficar o filho, o primeiro filho. Ela dava ao Senhor pelo ato dela conceber, dela poder ter um filho. Né? E a Penina estava ali. O mal estava ali, né? O mal estava em volta, perturbando, zombando. Então nunca, né? A palavra de Deus fala claramente que Ana, de tanto persistir, Deus o concebeu, né? Deus concebeu Ana, ela teve aí Samuel, né? Porque pela persistência, às vezes você acha que Deus não vai te abençoar. Às vezes você acha que Deus não ouve a sua oração. Talvez não é porque Deus não tá te ouvindo. É por falta, às vezes, de você persistir, você não desistir no meio do caminho, você deixar, né,
que as pessoas influenciam, né, você pelo mal, colocando na tua mente que é loucura, né, que já não tem mais jeito, aceita que dói menos, né? Quantas vezes já ouvi isso? As pessoas falar, aceita que dói menos. Nem tudo é aceitar que as pessoas dizem, porque a palavra final vem de Deus, não vem do homem. Quando Jó passou por todo o sofrimento que passou, pelo sofrimento de Jó, os amigos ali, né? Os maiores amigos dele estavam em volta dele, vendo o sofrimento dele. Satanás usou até a própria mulher para falar com Jó. O que ela disse para Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Se Jó fizesse aquilo que a própria mulher disse, né? Aceitar que dói menos, né? E amaldiçoar o Deus, porque ele não estava ouvindo ali o sofrimento dele, seria mais fácil, né, aos olhos humanos. Mas Jó não. Ele foi persistente, ele aguentou toda a dor, todo o sofrimento que passou perante a seus amigos, perante a sua mulher, né? E ele persistiu, foi curado, né? Teve os bens de volta, né? Então, quer dizer, nem tudo está perdido. Aos olhos humanos parece ser perdido. Aos olhos humanos parece que as coisas estão perdidas. Por quê? É tudo que o inimigo quer. E às vezes, por falta de conhecimento da palavra de Deus, você acaba aceitando aquilo que vem do homem, né? Por exemplo, o médico decreta, não tem mais cura, não tem mais jeito, aceita que dói menos. Sinto muito dizer, mas ele está com câncer maligno aí e não há mais solução. Não temos mais o que fazer, recursos humanos ao que fazer sobre a vida dessa pessoa, dessa alma, ao não ser esperar a morte. Mas não tem recursos humanos. Se você colocar isso que não tem, você vai aceitar isso e vai morrer. Mas, se você não aceitar aquilo que o homem diz, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, faz seu braço a sua carne e afasta o coração do Senhor. Está escrito em Jeremias 17, versículo 5. Quando você não aceita e você invoca o Senhor, se humilha na presença do Senhor, se esforça de buscar o Senhor de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, não coloque dúvida, não coloque obstáculos, não coloque medo, insegurança. Pode ser invertido esse quadro, né? Ana, aos olhos de Penina, Ana nunca ia ter filhos. Aos olhos dela, porque ela zombava, ela sabia que ela era estéril, né? Aos olhos de Penina, zombando Ana todo santo dia, ela achava que Ana nunca ia ter filhos. E era uma vergonha uma mulher estéril. Mas o que fez Ana ter filhos? Foi a persistência, foi dedicar ali, se humilhar na presença de Deus. A Bíblia fala que os humilhados serão, aquele que se humilha será exaltado. E Ana, ela foi totalmente exaltada na presença de Deus. Porque Deus concebeu um lindo filho para ela, perfeito, saudável, sem defeitos, né? E tudo aquilo que Penina, aos olhos de Penina, achava que Ana nunca ia ter filhos, o médico dos médicos, sobre a vida de Ana, concebeu. Ana tem um lindo filho, Samuel. Então, meus amados irmãos, aquilo que o homem diz, não importa a circunstância que tu passas aqui na terra, seja ela financeira, seja uma doença,
seja qualquer tipo de situação. Quando a pessoa deixa de ver o quadro ao seu redor, né? Deixa de olhar as coisas terrenas que estão em volta de você e começa a ter uma sabedoria espiritual. É uma grande lição, meus amados irmãos. Você tem uma sabedoria espiritual. É ver o problema, certo? Aos olhos humanos você acha que não tem cura, não tem jeito, mas você tem uma sabedoria que Deus te deu. E se quando você olha para o alto e começa a invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando você busca o Senhor de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e não coloca obstáculo, não coloca dúvida, não escute, né, aquilo que Satanás fala aos teus ouvidos, que Deus não te ouve, que aceita que dói menos, né, que é o que as pessoas falam em volta de você. Aceita que dói menos, não queira insistir numa coisa que não tem solução, que não tem mais jeito, né? É tudo ali, ao contrário. Né? Não aceite, persiste, faz como Ana. Persiste. Não, a Penina perturbava ela todo dia, zombava dela. Mas Ana insistiu, aguentou ali o sofrimento, aguentou as humilhações de Penina e foi concebida. Se ela tivesse desistido, talvez não teria concebido o milagre divino de Deus sobre a vida dela. Então não desista, meus amados irmãos. Não importa a situação financeira, não importa o problema que você passa, não importa a doença que você está vivendo, seja qual ela for, que o médico decretou sobre a sua vida, ou a vida de um ente querido, do seu amigo, de sua amiga, da sua família, não importa, não aceita. Começa a buscar o alto, começa a buscar a Deus, né? Que Deus, Ele pode ser a última palavra é dele. Ele é o médico dos médicos. Ele é a solução para a sua vida, para a sua cura. Tá bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? O canal do entendimento da palavra de Deus. Né? O tema bíblico hoje é sobre cura. Então, o versículo aí de cura sobre Mateus capítulo 10, versículo 8. O que está escrito lá? Curem os enfermos, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios. Vocês, né, receberão de graça e têm também de graça. Salmos, grande livro de Davi, 103. Salmo 103, o versículo 3. Está escrito lá. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aí, ó. Salmo 103, que é o grande livro de Davi, versículo 3. Crave isso. É Ele quem? O Senhor, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então, quer dizer, só o Senhor para curar as doenças. Não há outra pessoa que cura. O médico, ele é instruído por Deus. Ele tem um limite para ele fazer aqui na Terra, para cumprir a missão dele. Mas tem coisas que não vêm do médico humano aqui da Terra, vem do alto. A cura maior vem do alto. Salmos 147, versículo 3, está escrito que só Ele cura, né, os corações quebrantados e cuida as suas feridas. Né? Isaías, para terminar, meus amados irmãos, Isaías 53, sabe esse livro? Isaías 53, o versículo é 4 e o versículo é 5. Vamos ler o que está escrito em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, versículo 5. Certamente ele tomou sobre si as suas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido.
mas ele foi ultrapassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quer dizer, pelas feridas de Jesus na cruz, nós fomos curados. Então não duvide do sangue de Jesus na cruz. Não duvide de Jesus. Não duvide do poder de Deus sobre a sua vida, meus amados irmãos e irmãs. O tema bíblico de hoje: não importa a situação que você está vivendo, seja ela financeira, seja ela amorosa, seja ela com doenças, né? Doenças familiares, doenças aí que gravíssimas entre a vida e a morte em aparelhos, que o médico já decretou que não há mais cura. Não importa. Não importa o que as pessoas vão dizer, que as pessoas vão te zombar, o que as pessoas vão te falar, o que as pessoas vão desacreditar a sua fé, né? Não importa o que as pessoas vão falar para você, usando, né, contra a sua fé. Se você não der ouvidos, se você não der ouvido às pessoas, se não der ouvido à palavra humana aqui da terra, e ouvir ao Senhor do alto, né, com certeza você será abençoado, você será fortalecido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Mas se você ouvir o que o homem diz, a Bíblia fala em Jeremias 17, versículo 5, se não me falha a memória: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne e afasta o seu coração do Senhor. Você deixa de acreditar em Deus para acreditar no homem. E é uma maldição. Por isso que a cura não vem, por isso que às vezes a bênção não chega. Porque deixam de acreditar nas coisas do alto, que é de Deus, para acreditar nas coisas terrestres aqui da terra, que é do homem. E o homem é falho. Mas Deus não é falho contigo. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que a mensagem de hoje foi interessante, foi eficaz, né? Foi para uma lição, para nós podermos entender um grande ensinamento da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Para que você possa, né, de hoje para frente, determinar, não aceitar aquilo que o homem diz, tudo que o homem diz. Crava isso em sua mente. O poder de Deus é maior, está acima de todos aqui da terra. Então não duvide do poder de Deus. Porque o que faz você não receber a bênção está escrito lá em Isaías 59, o versículo 2. O que faz separação entre Deus e o homem é o seu medo, é a sua insegurança, a sua iniquidade, né? A sua falta, né, de fortalecimento, a sua fé com Deus. Por isso que a bênção não vem. Mas faz igual Ana. Persiste, não duvide. Persiste ali com Deus. Se humilha na presença do nosso Senhor e serás abençoado. Tá bom, meus amados irmãos? Feche teus olhos que eu vou orar por você. Pai eterno e celestial, todo amado, poderoso, através do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Peço a compaixão, peço o fortalecimento da fé dessas pessoas, Pai, que estão aí, né, visitando os hospitais, os entes queridos que estão aí nos hospitais, aquilo que o médico decretou aqui em vida, no terreno, meu Pai. Aquelas famílias que estão lá desesperadas, não sabem mais o que fazer, dê um entendimento a elas, Pai. Fortalece a sabedoria sobre a mente delas para que ela busque as coisas do alto e não vê apenas o problema ao seu redor. Peço, Pai, o fortalecimento da fé dessas pessoas, para que deixem de acreditar não só aquilo que o homem diz, porque a palavra não vem do homem aqui da terra, e sim a palavra final vem do Senhor. O tema bíblico é cura, meu Pai, venha curar a mente humana, vem curar essas pessoas aí, que estão aí no leito de uma cama, estão aí com dificuldades, meu Deus. Estão aí entre aparelhos, entre a vida e a morte. Quantas pessoas aí, ó Pai, que estão aí no leito de uma cama, nos hospitais. A família, né, já está desanimada, desacreditada, porque não vê mais esperança naquela alma que está ali, deitada,
no hospital, entre a vida e a morte, porque o médico decretou um câncer maligno, decretou que está em estado de coma e não tem mais volta. Está ali vegetando entre aparelhos. Senhor, meu Deus, põe as tuas mãos, Pai, em cada família, em cada alma que está ali, que aos olhos humanos parece impossível, mas para o Senhor tudo é possível, meu Pai. Que a tua mão poderosa esteja nesses lugares mais obscuros, que os olhos humanos estão aí, não estão vendo o teu poder. Peço a compaixão de ti sobre essas vidas, meu Deus. Peço a compaixão de ti sobre essas almas. Peço a compaixão de ti, meu Senhor, para que essas pessoas venham buscar, venham examinar as Escrituras, venham fortalecer sua fé, assim como Ana, né, que é ali da persistência, né, primeiro livro de Samuel, a persistência de Ana foi concebida, porque Penina, aos olhos de Penina, achava que Ana nunca ia poder ter filhos, porque os olhos humanos são isso, meu Pai. Mas a tua mão é poderosa e concebeu. Assim seja na vida dessas pessoas, Pai, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Espero que o canal foi edificante para a sua vida, assim como foi para mim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não só esteja também na minha vida, como também na sua vida. Que você seja fortalecido cada vez mais pelo poder do Espírito Santo. Que você seja abençoado, né? Que você seja cada dia mais abençoado pelo poder do Espírito Santo, que você venha examinar as Escrituras, ter o conhecimento das coisas do alto e não colocar dúvida no seu coração. Quando a Bíblia fala coração, é pensamento. Nunca coloque dúvida nos seus pensamentos. A dúvida gera medo, a dúvida gera insegurança, a dúvida gera aí a incapacidade de você receber o poder de Deus, a bênção, a unção de Deus sobre a sua vida e a cura que você tanto precisa. Tá bom, meus amados irmãos? Que você seja abençoado aí pelo poder do Espírito Santo. Quem quiser se inscrever ao canal, né? Meu canal é @ricardomarcondes1979, né? Quem quiser se inscrever, fique à vontade, fique tranquilo. Quem quiser compartilhar o canal também, fique à vontade, tranquilo. Quem quiser dar um like ao canal, fique à vontade, tranquilo. Caso não queira fazer nenhuma dessas três, amém, do mesmo jeito, a mensagem já foi dita, já foi lançada, as almas que ouviram, né? Espero que foi eficante para a minha vida e para as suas vidas também. Que assim seja pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados?